Você já se viu inquietado ou inquietada a ponto de começar a falar o que estava sentindo sem ao menos pensar um pouco? Pois bem, hoje iremos abordar esse sentimento, essa situação com um dos apóstolos, chamado Simão Pedro, diante de Jesus, aqui no capítulo 26 do livro Boa Nova. Fique conosco após a vinheta. Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa As Páginas Espíritas da Comunhão Espírita de Brasília. Estamos aqui nesta temporada lendo e refletindo capítulos dessa obra, livro Boa Nova, de Humberto de Campos, recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier. No episódio de hoje, iniciaremos o capítulo 26, que Humberto de Campos intitula A Negação de Pedro. Trazendo uma breve lembrança, no episódio anterior, nós estávamos falando do momento da Santa Ceia, da última ceia, e Jesus, ele se vestiu como um escravo e começou a lavar os pés dos apóstolos, dos discípulos. E aquilo causou certa estranheza, porque quem lavava os pés eram os servos, os escravos, e não quem tinha um determinado poder, uma determinada referência naquele ambiente. Jesus se colocou ali como o menor dentre todos eles. Humberto de Campos vai continuar nessa passagem conhecida como o lava-pés. O ato do Messias, lavando os pés de seus discípulos, encontrou certa incompreensão na parte de Simão Pedro. O velho pescador não concordava com semelhante ato de extrema submissão e, chegada a sua vez, obtemporou resoluto. Então, ele foi lavando pé a pé, né, Jesus, e quando chegou na vez de Simão Pedro, ele falou: "Nunca me lavarei os pés, mestre. Meus companheiros estão sendo ingratos e duros nesse instante, deixando-vos praticar esse gesto como se fosseis um escravo vulgar." Aí o primeiro ponto que a gente pode trazer, né, que talvez os outros discípulos também estavam pensando nisso, né? Porque vamos pensar no que era comum da época. O comum da época eram as pessoas chegarem nas casas e os servos que lavavam os pés, né? Porque tinha lá eles caminhavam bastante, então quando chegavam na casa os pés estavam sempre sujos. Então sempre tinha ali um momento para poder lavar os pés. E causou estranheza Jesus se comportar daquela forma, né? Lavando os pés, algo contraditório do que era a cultura da época. E aí, só que quando chegou na vez de Simão Pedro, Simão foi lá e pum, falou. Porque o Simão Pedro tinha essa característica, né, de falar o que estava sentindo ali. Ele era firme em seus posicionamentos, às vezes firme até demais, né? Em seguida, essas palavras lançou à Assembleia um olhar de reprovação e desprezo, enquanto Jesus respondia. Então, assim, ele falou para Jesus que ele não ia lavar os pés e achava um absurdo os outros deixarem fazer isso, né? E olhou com reprovação ao redor. Jesus, vendo aquela situação, falou: "Simão, não queiras ser melhor que os teus irmãos de apostolado, em nenhuma circunstância da vida. Em verdade, assevero-te que, sem o meu auxílio, não participarás com o meu espírito das alegrias supremas da redenção." Então, ele coloca assim, dá um puxão de orelha em Pedro, falando: olha, não queira ser melhor, nem maior do que dos outros discípulos, né? Ele coloca aqui irmãos de apostolado. Eu lavei os pés dele, também vou lavar o seu, né? E aí ele viu que estar em auxílio, em comunhão com Jesus era necessário que aquilo ali acontecesse. O antigo pescador de Cafarnaum aquietou-se um pouco, fazendo calar a voz da sua generosidade quase infantil. Terminada a lição e retomando seu lugar à mesa, o mestre parecia meditar gravemente. Então acabou o lava-pés, né? Ele ficou ali refletindo. Logo após, todavia, dando a entender que sua visão espiritual devassava os acontecimentos do futuro, sentenciou. Então ele ficou ali refletindo, pensando, e aí ele começa a falar: "Aproxima-se a hora de meu derradeiro testemunho. Sei, por antecipação, que todos vós estareis dispersados nesse instante supremo. É natural, porquanto ainda não estáis preparados senão para aprender. Antes, porém, que eu parta, quero deixar-vos um novo mandamento, o de amar-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Que sejais conhecidos como meus discípulos,
não pela superioridade do mundo, pela demonstração de poderes espirituais ou pelas vestes que envergueis na vida, mas pela revelação do amor com quem vos amo, pela humildade que deverá ornar as vossas almas, pela boa disposição no sacrifício próprio. Essa fala de Jesus ela é tão forte que é uma fala de despedida, né? E aí ele tá preparando ali os discípulos para o que iria acontecer. E ele está dando orientações de como eles deveriam se comportar, né? Então, ele já fala que está aproximando o testemunho, os discípulos não estavam compreendendo que testemunho era esse. Fala que todos serão dispersados, e aí eu até trouxe aqui, né, a Bíblia de Jerusalém, que lá na passagem, né, no Evangelho segundo Mateus, que vai falar, né, sobre o aviso, né, porque no capítulo anterior foi o aviso, né, da traição de Judas. Aqui ele está avisando que ele está a premonição da negação de Pedro, né? E aí vai falar que Mateus traz a expressão, né, que tá, esta noite todos vós escandalizareis por minha causa, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Essa passagem está em Zacarias, né, capítulo 13, versículo 7, apontando que o pastor seria ferido e as ovelhas do rebanho seriam dispersadas. E aí, Humberto de Campos traz aqui, né, Jesus falando, né, que realmente ele está ali percebendo, né, vendo que essa profecia iria acontecer e que os discípulos seriam dispersados. É natural, porquanto, ainda não estás preparado senão para aprender. Então, eles não estavam preparados para passar por aquilo também, mas era um momento de aprendizado. E aí ele deixa um novo mandamento, né, além dos mandamentos já citados no Novo Testamento, de amarmos uns aos outros, e dizendo que os discípulos seriam conhecidos por muito se amarem. E que o foco, né, o reconhecimento dos discípulos de Jesus não seria pela superioridade, não seria pela demonstração de poderes espirituais, não seria pelas vestes que colocaste no corpo, nada disso seria importante. O que vai importar é a revelação do amor com quem vos amo, pela humildade que deverá ornar as vossas almas, pela boa disposição no sacrifício próprio. Então, Jesus está colocando ali um roteiro para eles seguirem, após a partida do mestre. Só que eles ainda não estavam entendendo que partida é essa. Por que Jesus teria que ir embora? Vendo que Jesus repetia uma vez mais aquelas recomendações de despedida, então, né, Pedro percebeu que ali estava num tom de despedida. Pedro dando expansão ao seu temperamento inquieto, então ele estava inquieto naquela situação, falando quase que sem pensar, adiantou-se indagando, afinal, Senhor, para onde ides? O mestre lhe lançou um olhar sereno, fazendo sentir o interesse que lhe causava a sua curiosidade. E redarguiu, ainda não te encontres preparado para seguir-me. O testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação, e somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. Então, Jesus está alertando que esse testemunho que Jesus iria passar seria de sacrifício e de extrema abnegação. Hoje, olhando para trás, a gente já sabe o que aconteceu, mas na época eles não sabiam, né? E Jesus alerta assim, olha, o que eu vou passar, você ainda não está pronto para passar. Mas ele disse que mais tarde ele vai conseguir entrar nessa fortaleza, né? Aquela fortaleza, aquele sentimento ali que, passando pelas dificuldades, você ainda consegue ficar firme e forte dentro de si. E aí Jesus fala que Pedro ainda não estava pronto. Simão, no entanto, desejando provar por palavras aos companheiros o valor da sua dedicação, acrescentou com certa ênfase ao propósito de se impor à confiança do mestre. Não posso seguir-vos? Acaso, mestre, poderias duvidar da minha coragem? Enquanto não sou homem? Então, não sou homem? Por vós darei a minha própria vida. Então, mexeu com orgulho, né? Falei assim, você está dizendo que eu não posso te seguir? Por acaso eu não sou homem? Eu não sou corajoso? Eu vou dar a minha vida a ti. O Cristo sorriu e ponderou. Pedro,
A tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões. Porque, em verdade, te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que tenhas me negado por 3 vezes. E aqui é o anúncio de que Simão iria negar Jesus por 3 vezes antes do galo cantar, né? E aí ele fala assim, ó, essa tua ânsia de falar ali, que você é corajoso, você vai fazer e acontecer, você está muito ansioso, você está muito inquieto. E aí você precisa aprender coisas novas, né? A experiência vai te ensinar melhores conclusões diante de tudo isso que está acontecendo. E aí Simão ficou injuriado, porque ele responde, ó, julgais-me então um espírito mau e endurecido a esse ponto de te negar? Indagou o pescador, sentindo-se ofendido, né? Então ele ficou ali, né, magoado. Mas na essência é o orgulho, né? Porque Jesus está apontando ali que ele não estava pronto, que muita coisa ele teria que aprender ainda, que tudo que estava acontecendo ele demoraria um tempo para internalizar. E Jesus está tranquilo. Você vê que ó, Jesus sorriu, Jesus ponderou, o mestre lançou um olhar sereno, né? Então assim, Jesus estava tranquilo com a situação, entendendo inclusive o momento de Simão Pedro. E a gente pode trazer para nossas vidas quantas situações a gente percebe que o outro não está no seu melhor momento, que o outro estaria angustiado, desesperado, às vezes até nos ofendendo, e a gente consegue, por mais breve que seja, ter uma paz de espírito, uma calma, para perceber que a pessoa está ali um pouco perdida, entendeu? Então a gente, na postura, que a gente possa internalizar na nossa mente, essa postura de Jesus, de acalmar, né, de tentar consolar, de tentar mostrar o caminho. Não que a gente vai resolver as coisas, né? Até porque, por exemplo, Jesus não fez nada de diferente para mudar o curso do que Pedro queria fazer. Inclusive, olha, você inclusive vai me negar 3 vezes, né? E tá tudo bem. Não, isso não mudou o amor de Jesus por Simão Pedro. Até porque mais à frente, depois da crucificação, depois do retorno de Jesus, né, para o convívio ali, que teve breve com seus apóstolos, depois da crucificação, Jesus vai perguntar para Simão Pedro se ele ama. Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. E, coincidência ou não, incrível que essa pergunta de Jesus para Pedro, se ele o amava, foi feito 3 vezes. O mesmo número de vezes que Pedro negou Jesus. Mas voltando aqui o momento, acredito que isso é um grande ensinamento para as nossas vidas diante dessas dificuldades que nós temos de relacionamento, que acho que permeia todo mundo, né? Aí vamos ver, Jesus responde, né? Porque Simão Pedro ficou ofendido e perguntando assim, pô, então eu sou alguém mau, alguém duro, né? Que não vai te seguir, que não vai te ajudar? Não, Pedro, adiantou o mestre com doçura, tá vendo? Ó, doçura, com calma. Não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos, mas vai aprender, ainda hoje, que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Então, voltando, né, esse desafio que a gente envolve a todos nós, que a gente possa ver no outro, aquela pessoa que está ali angustiada, desesperada, às vezes até nos ofendendo, que ela está sendo mais frágil do que perversa. Que essa é a frase que Jesus fala para Simão Pedro e vai ecoar na mente dele, a gente vai ver aqui na continuidade do capítulo. Pedro não quis acreditar nas afirmações do Messias. E tão logo se verificara a sua prisão, então que já passou, né, aquele momento. Nós temos o momento do Getsemane, né, quando Jesus vai refletir, pede para Simão Pedro, os filhos de Zebedeu, né, Tiago Maior e João, para ficarem ali em oração. Jesus volta e é preso. E aí, nessa prisão, Jesus é preso e aí Simão Pedro fica refletindo com a prisão de Jesus o que estava acontecendo, né? Então, ele, logo que se verificou a sua prisão, no pressuposto de demonstrar o seu desassombro e boa disposição para a defesa do evangelho do reino, atacou com a espada um dos servos do sumo sacerdote de Jerusalém, compelindo o mestre as mais severas observações, né? Porque é aquela passagem que Simão corta a orelha do servo, né, do Império Romano lá, porque estava ali
executando a prisão de Jesus. Jesus, então, cura a orelha do soldado e repreende Simão Pedro, falando assim, quem fere com a espada será ferido. Consoante as afirmativas de Jesus, o colégio dos apóstolos se dispersara naquele momento de supremas resoluções. Então Jesus foi preso e eles se dispersaram. A humildade com que o Cristo se entregava desapontara a alguns deles, que não conseguiam compreender a transcendência daquele reino de Deus sublimado e distante. Então, o fato de Jesus não ter criado nenhuma resistência à sua prisão causou estranheza para todos os presentes, né? Tanto que Simão, né, foi lá e tirou ali a espada. Alguns falam que fosse uma coisa pequena, uma adaga, uma faca que, ele, sendo pescador, né, ele carregava consigo. Judas também, porque a gente aprendeu, né, refletiu sobre a vontade de Judas de instaurar a revolução, e aí a entrega de Jesus ali, sem luta, sem nada, também causou estranheza. Então falou assim que todos os discípulos ficaram estranhos e não estavam conseguindo entender ainda essa transcendência do reino de Deus prometido por Jesus, que estava ali na percepção deles muito distante. Pedro e João, observando que a detenção do mestre pelos emissários do templo era fato consumado, ou seja, já tinha acontecido de fato, combinaram entre si acompanhar de longe o grupo que se afastava conduzindo o Messias. Debalde, procuraram os demais companheiros que, receosos da perseguição, haviam debandado. Então, Pedro e João, procurando ali ver onde que Jesus estava, procurando os outros apóstolos, estava todo mundo dispersado com medo do que poderia acontecer. Ambos, no entanto, desejavam prestar a Jesus o auxílio necessário. Quem sabe poderia encontrar um recurso de salvá-lo. Então, vamos invadir a prisão lá e vamos soltar Jesus, né? Era mister certificar-se de todas as ocorrências. Recorreriam às humildes relações em Jerusalém a favor do mestre querido. Então, eles já estavam pensando assim, vamos pedir favores para poder libertar Jesus da prisão. Compreendiam a extensão do perigo e as ameaças que lhe pesavam sobre a fronte. Distante a instante, eram surpreendidos por homens do povo, que em palestra de caminho acusavam a Jesus de feiticeiro e herético. Então, ele estava ali passando a multidão, e a multidão, né, acusando Jesus de feiticeiro, de herético, né, praticando heresias para o povo. E a gente pode trazer à tona, né, que em alguns dias antes, o povo estava recebendo Jesus com festa, né, no Domingo de Ramos. Então, olha como é que é tão volátil, né, o sentimento do povo, né, como um todo. Né? Ora está tudo ali sendo cheio de glórias, e como Jesus não atendeu às expectativas do povo, porque o povo queria ser liberto imediatamente ali do povo do jugo do Império Romano, né, que fosse algo ali firme, proclamado ali independente, proclamado ali o povo de Deus. Como eles percebem que Jesus não iria executar exatamente como eles esperavam, né? Jesus começou, isso aí é um feiticeiro, né? Essas curas, essas coisas, esses milagres, né? Heresia, porque está indo contra os ensinamentos de Moisés, e os sumos sacerdotes, né? Os sacerdotes, acabam alimentando isso também. Por quê? Porque Jesus colocou em xeque tudo que estava acontecendo, né? Então, todo mundo iria mudar a forma de comportamento. E quem detinha o poder não queria mudança, queria deixar do jeito que as coisas estavam, afinal eles detinham o poder em suas mãos. A noite caíra sobre a cidade. Os dois discípulos observaram que a expedição de servos e soldados chegava à residência de Caifás, onde o Cristo foi recolhido a uma cela úmida, cujas grades davam para um pátio extenso. O prisioneiro, Jesus, fora trancafiado por entre zombarias e impropérios. Ao grupo reduzido juntava-se agora a massa popular, então em pleno alvoroço festivo nas comemorações da Páscoa. O pátio amplo foi invadido por uma aluvião de pessoas alegres. Pedro e João compreenderam que as autoridades do templo imprimiram caráter popular ao movimento de perseguição ao Messias. Né? Eu comentei, os sacerdotes incitaram a população,
né, a prisão de Jesus e tornar aquilo ali um evento. Vingando-se de sua vitória na entrada triunfal em Jerusalém, no Domingo de Ramos, como uma nova esperança para o coração dos desalentados e oprimidos. Depois de ligeiro entendimento, o filho de Zebedeu voltou a Betânia, a fim de colocar a mãe de Jesus ao corrente dos fatos, enquanto Pedro se misturava à aglomeração de maneira a observar em que poderia ser útil ao Messias. Então estava só Simão Pedro e João. Ao acordo que João iria para Betânia para falar com Maria, né, para dizer o que tinha acontecido, enquanto Simão ficaria por ali para verificar como que ele poderia ser útil a Jesus. E aqui a gente vai fazer essa pausa, porque agora vai mostrar Simão junto à multidão tentando ajudar Jesus a sair da prisão. E aí a gente vai se aprofundar no que, né, Humberto de Campos traz, né, de que, de fato, como aconteceu a negação de Pedro, né, que não conhecia Jesus. Mas isso fica para a semana que vem, né, que a gente possa pegar essa semana, né, que está se iniciando, que a gente possa refletir em nossos pensamentos, principalmente a forma como Jesus abordou Simão Pedro, a fala de Jesus, né, de que as pessoas tendem a ser mais, deixa eu pegar aqui para não errar, né, mais frágil do que perverso. Diante de tantas situações que a gente pode ocorrer na vida, que a gente possa ter em nosso íntimo. Com certeza, se a gente começar a colocar isso em nosso dia a dia, muitas brigas, muitas discussões serão evitadas. E assim a gente vai estar seguindo os passos do nosso Mestre Jesus. Gostou da reflexão do capítulo 26 até aqui? Fica o convite para você deixar seu joinha, deixar os comentários, uma forma de a gente estar interagindo aqui por intermédio da plataforma que está colocado o vídeo. Desejo então uma ótima semana para todos nós. Ficamos com Deus e até lá.